Olá, pimpolhos! Olha quem está aqui, eu, professor Marcos Darley, seu professor de matemática. E hoje, no sexto tempo, a nossa aula vai ser aqui, ó, na base espacial superestelar. É isso mesmo, pimpolhos! Estamos aqui acompanhando os preparativos de uma missão intergaláctica, olha aí! Mas antes que os astronautas decolem, tem muita matemática para ser resolvida por aqui. E essa missão é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus, em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. Então, aperta os cintos, prepara os cabelos e vamos partir para mais uma viagem com a matemática. Atenção, atenção astronautas, escutando, ouvindo? Bem, aqui é o comandante da missão, Marcos Darley, falando diretamente da base espacial superestelar. Os preparativos para a decolagem estão quase finalizados, mas temos uma última missão antes do lançamento. Os nossos tripulantes precisam dividir os recursos da missão de forma justa. Mas tem um detalhe importante: cada astronauta tem necessidades diferentes e isso muda tudo. Não podemos simplesmente fazer uma divisão igual. Precisamos pensar em uma maneira matemática de resolver isso. E vocês lembram da nossa última aventura Matemática Pimpolhos? Lembram mesmo? A gente aprendeu a dividir uma quantidade em duas partes desiguais, como quando uma pessoa recebe o dobro da outra, por exemplo. Agora, faz o seguinte, foco na telinha e olha aqui no carequinha que eu tenho uma dica importante. Presta atenção aí, pimpolho, anota tudo, ó. Palavras como dobro, triplo, quádruplo e até quíntuplo são super importantes nesse tipo de situação. Anotaram aí? Então vem pra cá, ó. Elas ajudam a gente a identificar a regra da partilha desigual, ou seja, a entender quanto cada pessoa deve receber com base na quantidade do outro. Viu aí? Como essa dica é chuchu, beleza? Agora, vamos dar um passo adiante e descobrir como dividir algo entre 3 pessoas, mas claro, respeitando uma regra especial. E para isso, nada melhor do que embarcar em uma super missão espacial. Então, vem comigo! Na escuta? Tripulação da Terra na escuta? Me ouvindo? Aqui é o comandante Mafson falando diretamente da base espacial superestelar. Os sistemas da espaçonave estão quase prontos para a decolagem, mas ainda falta um detalhe importantíssimo: a divisão dos recursos da missão. Estamos com os 42 pacotes de comidas embalados para a missão, mas não podemos distribuir de qualquer jeito, né, pimpolhos? Cada astronauta tem necessidades diferentes. A equipe médica de controle da missão definiu da seguinte forma: acompanha comigo aí a distribuição de recursos. O segundo astronauta precisa do dobro do primeiro astronauta. E o terceiro astronauta precisa do triplo do primeiro astronauta. Então, e aí, pimpolhos? A missão agora é descobrir quanto cada um deve receber dessa comida, respeitando a regra de partilha. E aí, estão preparados? Vamos colocar essa matemática chuchu, beleza? Em órbita! Muito bem, tripulação. Vamos começar essa missão com o primeiro passo. Qual é o primeiro passo, pimpolho? É representar essa divisão usando partes iguais, baseadas na quantidade do primeiro astronauta. Assim, se o primeiro astronauta receber uma parte, então o segundo astronauta precisa do dobro, ou seja, 2 partes. E o terceiro? O terceiro astronauta vai receber o triplo, ou seja, 3 partes. Se o primeiro astronauta receber uma parte, o segundo recebe 2 partes e o terceiro recebe 3 partes. Viram aí? E aí? Quantas partes temos ao todo?
É docinho, docinho, pimpolhos. Para saber quantas partes temos ao todo, basta somar. Essa é a parte delicinha. Vamos lá? Dessa forma eu tenho 1 mais 2 mais 3, que é igual a 6. Isso mesmo. Temos 6 partes no total. E para conseguir fazer a partilha respeitando o que cada um precisa, precisamos dividir as 42 caixas de comida em 6 partes iguais. Isso mesmo. Dessa forma fica assim, ó, 42 dividido por 6. Olha a tabuada aí, pimpolhos! Isso daí é igual a 7. Isso significa que cada parte possui 7 pacotes de comida. Agora sim, hein? Ficou docinho. Com essa informação, vamos para o segundo passo, que é distribuir a comida de acordo com a necessidade de cada astronauta. Vamos lá! Pode vir, astronauta! Olha aí, ó. Sabendo que cada parte tem 7 pacotes, vamos descobrir quanto cada astronauta vai receber, conforme sua necessidade. O primeiro astronauta vai receber apenas uma parte e ficou feliz, ó. Ou seja, podemos multiplicar a quantidade de partes 1 pela quantidade de pacotes de cada parte, que é 7. Dessa forma, 1 vezes 7 é igual a 7 pacotes de comida. Tchau, tchau, astronauta! Vamos chamar o segundo astronauta. Chegou aí, olha ele aí. O segundo astronauta, que precisa do dobro, vai receber 2 vezes mais pacotes de comida. Assim, somando 7 mais 7, que é igual a 14. Ou então, posso fazer de outra maneira, multiplicando 2 vezes 7, que vai dar também 14 pacotes de comida. Chegamos à mesma quantidade para o segundo astronauta. É isso aí, tchau, tchau. Agora, por fim, o terceiro astronauta pode entrar, olha aí, que precisa do triplo. Vai receber, então, 3 vezes mais. Como cada parte corresponde a 7 pacotes de comida, temos 3 vezes 7. E a tabuada diz que é 21. 21 pacotes de comida. Viu aí que legal? Prontinho, pimpolhos. A divisão da comida ficou assim, ó. O primeiro astronauta ficou com 7 pacotes de comida. O segundo, que precisava do dobro, recebeu 14 pacotes. E esse aí, o terceiro, todo feliz, que precisava do triplo, ficou com 21 pacotes de comida. É isso mesmo. E agora que a gente já dividiu os suprimentos de comida, bora fazer aquela checagem esperta para ver se ficou tudo certinho, tudo chuchu beleza, não é verdade? Afinal, para uma missão espacial ser liberada, até a matemática tem que passar no teste. É, matemática, vamos lá. Ó. Para verificar se tudo foi feito corretamente, primeiro temos que conferir se a quantidade total de comida continua a mesma. Observe que o primeiro astronauta recebeu 7 pacotes, o segundo ficou com 14 e o terceiro levou 21. Podemos, então, somar as quantidades de cada astronauta. Vamos fazer isso? Então vamos lá. Ó. Dessa forma eu tenho 7 mais 14 mais 21. Somando dá 42 pacotes. E olha que legal, essa era a quantidade total que tínhamos no início. Então, ó, primeiro passo, coloca aí, confere. E para deixar tudo chuchu beleza, vamos confirmar se a divisão respeitou mesmo as necessidades de cada astronauta. O segundo recebeu 14 pacotes, que é o dobro de 7, pois 7 vezes 2 é igual a 14. Coloca aí para mim. Confere. Bacana. O terceiro ficou com 21 pacotes, que é o triplo de 7. Por quê? Ora, por quê, pimpolhos? Acompanha comigo. 7 vezes 3 é igual a 21. Então, ó, dá um gritão. Confere, professor.
Então, galerinha, Pimpolho, checagem concluída com sucesso! Que missão fantástica, hein? Vocês gostaram? E como a matemática é linda, a gente conseguiu organizar todos os recursos da base espacial, usando a matemática das partilhas desiguais, isso mesmo! E ó, não importa se estamos dividindo uma quantidade em duas ou em três partes, a matemática sempre tem um jeito organizado e lógico de resolver a situação. Agora que tudo está certinho, chegou a hora de mostrar que você também pode ser um comandante da matemática, isso mesmo! Então vamos lá, Pimpolhos, foco na missão e coragem para resolver uma questão modelo. Ana, Beatriz e Carlos irão dividir uma caixa com 24 chocolates, de tal forma que Beatriz terá o dobro de chocolates de Ana e o Carlos o triplo de chocolates de Ana. Bom, sabendo disso, quantos chocolates cada um deve receber? Será que é a letra A ou a letra B, C ou D? Vamos descobrir? Vamos lá então, vamos lá! Porque para resolvermos essa questão, precisamos primeiro entender em quantas partes os chocolates serão divididos. Ana receberá uma quantidade de chocolates. Beatriz receberá duas vezes mais que Ana. E Carlos receberá o triplo da quantidade de Ana. Ou seja, para cada uma parte que Ana receber, Beatriz vai receber 2 e Carlos vai receber 3. Então observe, Pimpolhos, que dessa maneira temos uma parte de Ana, mais 2 de Beatriz, mais 3 de Carlos, que é igual a 6 partes. E Pimpolhos, para determinar a quantidade que representa uma parte, vamos dividir o total de chocolates, que é 24, isso mesmo, por 6. Isso. Temos que o resultado dessa divisão é igual a 4. 24 dividido por 6 é igual a 4. Dessa forma, uma parte dos chocolates corresponde a 4 chocolates. Assim, Ana receberá 4 chocolates. Beatriz deverá receber o dobro dessa quantidade. Ou seja, 2 vezes mais chocolates. 2 vezes 4, que é igual a 8. Olha que delícia, hein? Então, Beatriz receberá 8 chocolates. Por fim, o Carlos. Carlos receberá 3 vezes a quantidade de Ana, que corresponde a 12 chocolates. Sabe por quê? Acompanha comigo. 3 vezes 4 igual a 12. Viram aí que legal? Portanto, Ana receberá 4 chocolates, Beatriz 8 chocolates, Carlos 12 chocolates. Assim, a alternativa correta é ela, a letra B. Marca a letra B aí. Pimpolhos, vamos praticar? Chama todo mundo e vem comigo. Olá, gente boa, tudo bem? Vamos para mais uma dica de matemática. Fique ligado. Em algumas divisões, as partes não são iguais, porque uma é maior que a outra. Nesses casos, gente boa, é importante entender como as partes se relacionam. Por exemplo, quando uma parte é o dobro ou o triplo da outra, a dica é pensar em quantas partes cada lado representa, gente boa. Somar essas partes e usar isso para repartir o total de forma proporcional. Assim, cada parte recebe o valor certo, de acordo com essa diferença. Ficou ligado? Valeu, até a próxima! Fala galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar. Vamos praticar. Vamos praticar.
E olha que legal, um fazendeiro está dividindo 42 sacos de ração entre 3 espécies de animais. Sabe qual é? Cachorro, gato e cavalo. O gato receberá a menor quantidade de ração. O cachorro, 2 vezes a quantidade do gato. E, por fim, o cavalo, 4 vezes a quantidade de ração do gato. Bom, quantos sacos de ração cada animal receberá? E aí nós temos a alternativa A, B, C e a atrasada letra D. E aí, qual será a alternativa correta? Vamos descobrir? Mas antes, eu vou chamar o tempo aqui na tela. Botei, pimpolhos! E para resolvermos essa questão, precisamos primeiro entender em quantas partes os sacos de ração serão divididos. Os gatos receberão uma quantidade. Ok. Os cachorros, 2 vezes essa quantidade. Enquanto os cavalos receberão 4 vezes mais sacos de ração em relação aos gatos. Ou seja, para cada uma parte que os gatos receberão, os cachorros vão receber 2 e os cavalos vão receber 4. Assim, pipolhos, o total de parte dessa divisão é 7, isso mesmo, sendo uma parte dos gatos, mais 2 dos cachorros e mais 4 dos cavalos, que dá 7. E para determinar a quantidade que representa uma parte, você já sabe, sabe? O que é que eu preciso fazer? Fala! Precisamos dividir a quantidade total de sacos de ração por 7 partes, isso mesmo! E olha que divertido! 42 dividido por 7 é igual a 6. Viu como a tabuada é boa? Sendo assim, uma parte dos sacos de ração corresponde a 6 sacos. Dessa forma, serão destinados para os gatos 6 sacos de ração. E olha como eles ficaram felizes. Os cachorros devem receber o dobro dessa quantidade. Ou seja, 2 vezes 6, que é igual a, fala, 12. Isso mesmo. Então, para os cachorros, serão destinados 12 sacos de ração. Por fim, os cavalos devem receber 4 vezes a quantidade de ração dos gatos. Logo, eu vou pegar o 4 e multiplicar por 6, que vai dar igual a 24. Então, os cavalos receberão 24 sacos de ração. Portanto, a quantidade de sacos de ração que cada animal receberá será, anota aí, ó, o gato, 6 sacos, o cachorro, 12 sacos, os cavalos, 24 sacos. E aí, fala para mim, qual é a alternativa correta? Foi a letra B. Marca a letra B aí, pipolhos. Pipolhos, e veja só, os irmãos Júlia, Marcos e Tiago ganharam R$56 de mesada e dividiram o valor da seguinte forma. Marcos receberá o dobro de Tiago. Júlia receberá 4 vezes o valor de Tiago. E aí, quantos reais cada um receberá? E aí, pipolhos, A, B, C ou D? Vamos descobrir? Mas calma, ó, que eu vou ali, que esse fone bagunçou meu cabelo. É rapidinho, pipolho, vou só pentear e volto aqui para você mesmo, falar para mim qual é a alternativa correta.
Opa, voltei! Colocaram até gel no cabelo, agora não bagunça mais, Pimpolho. E fala pra mim, como é que resolve? Porque para resolvermos essa questão, precisamos primeiro entender em quantas partes o dinheiro deve ser dividido. Isso mesmo. O Tiago receberá a menor quantidade. Marcos receberá duas vezes o valor de Tiago. E Júlia receberá 4 vezes o valor de Tiago. Dessa forma, para cada uma parte que Tiago receber, Marcos receberá 2 partes e Júlia receberá 4 partes. Assim, somando a quantidade de partes de cada um, que era mesmo quanto? 1 mais 2 mais 4. Não é isso? Descobrimos que o dinheiro será dividido em um total de 7 partes. Agora ficou legal, né? Por quê? Dividindo a quantidade total da mesada, que era mesmo quanto? 56. E aí vamos dividir por 7. Obtemos um resultado igual a... Fala mais alto. Opa, eu acho que foi o fone. Agora. Bacana, Pimpolhos. Isso mesmo. É igual a 8. Sendo assim, temos que cada parte da mesada corresponde a R$8. Com isso, temos que Tiago receberá R$8 de mesada, Marcos deve receber o dobro dessa quantidade, ou seja, 2 vezes 8, que é igual a 16. Então, Marcos receberá R$16 de mesada. Por fim, Júlia. Júlia deve receber 4 vezes o valor de Tiago. Logo, 4 vezes 8, que é igual a 32. Então, Júlia receberá R$32 de mesada. Portanto, o valor que cada um recebeu foi, anota aí, Tiago, R$8, Marcos, R$16 e Júlia, R$32. E aí, qual alternativa é a correta? Se deu letra C, tem que dar um gritão, C de carequinha, combinado? Vou fazer a contagem, vou até tirar o fone, ó. 1, 2, 3. C de carequinha, isso mesmo, Pimpolho, muito legal. Em uma confeitaria, um chefe preparou 40 cupcakes para dividir entre 3 ajudantes, que é o Pedro, a Ana e Sofia. Sofia pegou a maior porção, que corresponde a 5 vezes a quantidade de Pedro, enquanto Ana pegou 2 vezes a quantidade de Pedro. E aí, quantos cupcakes cada ajudante recebeu? Vamos descobrir? A, B, C ou D? Mas antes, vou chamar o relógio e vocês resolvam essa questão. Isso mesmo! Opa, voltei! E para resolvermos essa questão, precisamos primeiro entender em quantas partes cupcake foram divididos. Pedro receberá a menor quantidade. Ana receberá 2 vezes a quantidade de cupcakes de Pedro. E a Sofia? Sofia receberá 5 vezes a quantidade de cupcakes de Pedro. E aí? Assim, se Pedro receber uma parte, temos que Ana receberá 2 partes e Sofia 5 partes. Assim, observamos que os cupcakes serão divididos em 8 partes. Dividindo a quantidade total de cupcakes por 8, fica como? Era quantos? 40. 40 dividido por 8, tabuada, igual a 5, isso mesmo. Sendo assim, temos que cada parte corresponde a 5 cupcakes. Com isso, temos que Pedro recebeu 5 cupcakes da confeitaria e Ana deve receber
o dobro dessa quantidade. Como é que eu descubro? Eu pego 2 e multiplico por 5, que vai dar igual a 10. Então, Ana recebeu 10 cupcakes. Por fim, a Sofia, que recebeu 5 vezes a quantidade de cupcakes de Pedro. Vamos descobrir. Pedro recebeu 5, ela 5 vezes mais, então é 5 vezes 5, que é igual a 25. Então, Sofia recebeu 25 cupcakes. Sofia, não come isso tudo não, hein? Portanto, a quantidade de cupcakes que cada ajudante recebeu foi da seguinte maneira: Pedro, 5, Ana, 10, Sofia, 25. Assim, só sobrou ela. Alternativa B. Marca a letra B para mim aí. É isso mesmo, Pimpolho. Vou ficar por aqui, aguardando vocês no nosso próximo encontro, hein? Até lá. Fui!